Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Eu estava aqui entretido já de volta do Código de Processo Penal, noutro contexto, e vi aqui uma coisa interessante que me apeteceu falar. Interessante, interessante. Ministro que Putin demitiu esta segunda-feira encontrado morto. O antigo ministro dos Transportes russo, Roman Starovit, foi encontrado morto esta segunda-feira, avança a Reuters. Ex-governante ter-se associado com um tiro. Pois, noticia o jornal russo Izvestia. Eu, como sabem, não tenho falado do Putin, nem da Ucrânia, nem da Rússia. A Rússia, para mim, vai ser um vídeo curto, já falei muito hoje. Fiquei logo virado do avesso com a história do HB. Não, com o HB é uma simpatia. Mas eu não tenho... Eu sou temperamental, mas sou muito pacífico, ao contrário do que se possam pensar. Eu só não posso é com a maldade. A maldade deixa-me virar do avesso em 5 segundos. Porque eu estudei a maldade toda a vida e sei, daí também ter tão insistentemente defendido nas minhas 3 teses de doutoramento que os psicopatas não são doentes mentais, sabem perfeitamente o que estão a fazer, têm uma consciência de licitude extraordinária, têm uma consciência moral bastante considerável, eles sabem perfeitamente que é imoral o que estão a fazer, como é evidente. Não têm uma assunção moral, como é evidente, nem ética, mas a maldade do ser humano é absolutamente repugnante. As pessoas fazerem mal umas às outras gratuitamente é absolutamente repugnante. Nem os animais fazem isso. Os animais não são maus. Os animais são instintivos, quer dizer, o cão dá-vos uma mordidela, por alguma razão foi. A mesma coisa o tubarão ou o crocodilo, se vão para a água, chapéu, estão com fome, Jesus. No outro dia vi uma doida num documentário a andar com os tubarões, inclusive tubarões brancos, e pronto, estava ali a fazer festinhas ao tubarão e tal, os tubarões, isto, aquilo e aquilo, e eu sempre aos meus dois, filho, estás com uma sorte que o homem já jantou, o bicho já jantou, porque não eras tu o jantar, mas pronto, o pessoal brinca com o fogo. Vai ser um vídeo curtinho, já falei, faltei-me falar hoje. O Putin e a questão da Ucrânia, se o Putin fosse signatário do Tribunal Penal Internacional, era outro alcantaria, não é? Os tribunais, isto para dar a favada a quem ataca a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. A Europa continua a dizer que é o continente mais civilizado do mundo, é 25 milhões de anos-luz dos outros. E nós temos o dever, mesmo para pessoas brutas como eu, quando vem a maldade, principalmente a maldade feita contra mim, isso é que eu fico mesmo virado do avesso, porque nunca me fizeram mal diretamente, sem uma resposta que se arrependiam para o resto da vida. Todas as pessoas que me fizeram mal pagaram consequências muito negativas. E a pior coisa que eu fiz na vida, um dia talvez vos diga, vocês nem querem imaginar qual foi, enfim, o outro lado. Mas isto para vos dizer que sempre legítima defesa, como é evidente, nunca me meto com ninguém, estou sempre no meu cantinho, como se diz no Brasil, não mexe com quem está quieto, a pessoa está no seu cantinho. As liberdades políticas, as liberdades civis, os direitos civis, que está sempre a falar o Economist para identificar as democracias plenas, os direitos civis, as liberdades políticas são sagradas em termos constitucionais e em termos judico-penais, sagradas. A vossa vida privada é sagrada. A vossa vida profissional é sagrada. Ou seja, não podem interferir com isso. As pessoas não podem interferir com o vosso ganha-pão, com o vosso bem-estar familiar, com a vossa privacidade do ponto de vista profissional, social e, obviamente, pessoal. Não podem. Isto chama-se direitos civis. Que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é muito duro a defender, inclusive a proteção da vida privada na internet, como há tempos vos disse acerca de um articulado da lei que o professor Pinto Albuquerque falou. E, como veem, fiquei logo virado porque já vos disse que
as redes sociais é o faroeste, é a terra sem lei, é faixa de gás, não é? Uma coisa impressionante, mas enfim, estou-vos farto de avisar, né? A maldade sem freio são hominídeos, são psicopatas puros. Os psicopatas são hominídeos, ok? São neandertais, são antropófagos que devoram a vossa vida pessoal, profissional, social, existencial, seja o que for, porque são maus. Estão reféns dos núcleos primitivos da mente. Não são disfuncionais do ponto de vista patológico, são disfuncionais do ponto de vista existencial. São umas bestas. Ou seja, são os hominídeos dos dias de hoje. A declaração do mal, como diz o Christopher Wallace, teve várias configurações dos dias de hoje, inclusive o Lúcifer, inclusive o Beelzebub, inclusive Satanás, na cristandade. Hoje em dia é o psicopata, esse símbolo. Christopher Wallace, no Cracking Up, diz isso espetacularmente, a genealogia do mal. Estou farto de insistir que a maldade do ser humano é perigosíssima, é o pior que existe, muito pior que a doença mental, muito pior que a política. Isto tudo para dizer o quê? Que o Putin é mau? Não acho que seja. Talvez seja o caso do que eu mais me interessa analisar e enfim, falo com o Alexandre Guerreiro sobre isso. Eu não consigo explicar bem o Putin. Eu tenho dificuldade em analisar o Putin. O Trump é fácil, mas o Putin é uma pessoa muito interessante de se analisar psicologicamente. É mau? Quer dizer, não se pode dizer que seja propriamente a Santa Madre Igreja, não é? Ou se calhar no tempo das cruzadas a Santa Madre Igreja fazia pior. Mas o Putin é um caso muito interessante de se analisar. Eu adoraria falar com o homem pessoalmente para saber o que é que vai naquela cabeça. Porque é que ele fez o que fez? Que foi uma jogada estratégica de isto e aquilo outro, temos geopolítica militar, a NATO, aquilo e outro, já falámos disso milhares de vezes, sim. Mas pessoalmente, um homem com mulher e filhos, especialmente uma mulher nova, com filhos novos, ele teve agora uma rapariga nova, uma ex-atleta, era uma atleta qualquer de uma modalidade, ou era, não me lembro se era tenista ou patinadora, mas já não me lembro, era bailarina, é uma atleta qualquer, uma giraça de todo tamanho, claro, né? Como é evidente. O Putin parece-me o oposto do psicopata, o oposto. Por mais incrível que pareça, é mau, não me parece, é demasiado controlado, é o tipo da KGB, é aquela postura muito controlada, não me parece, mas também não é bonzinho, quer dizer, infelizmente fez o que fez com a Ucrânia, geopoliticamente militar, não sei, as coisas são muito delicadas, os americanos têm feito o mesmo, mais ou menos igual, mais nas caras dos adversários ou menos nas caras dos adversários conforme lhes apetece. Os russos e os americanos têm feito isso no século XX todo, agora são grandes amigos do Afeganistão quando invadiram o Afeganistão, tal como os americanos. Ou seja, a quem manda no mundo, não é? Eu não sei, por isso é que eu vou ser sincero, e é uma análise muito breve em relação ao Putin, só para falar de matéria, que estava-me a dizer. Vou ser sincero, não tenho noção que o Putin seja mau. Não é um psicopata. Perguntaram isso muitas vezes. Não é um psicopata, nem um sociopata, porque senão todos os presidentes americanos também são, entendem? E todos os presidentes americanos mataram sem problema nenhum, mandando as tropas. Então o Nixon e o Kissinger, Nossa Senhora de Fátima, bombardearam dois países que eram completamente inocentes, o Laos e o Camboja. Os maiores bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial, Nossa Senhora, mais na Segunda Guerra Mundial, uma coisa impressionante. E não hoje estão a haver trabalhos de limpeza de minas no Laos e no Camboja, quer dizer, vergonhoso o que foi feito. Depois vamos falar do Putin em relação à Ucrânia. Então, e os americanos em relação ao Camboja e ao Laos eram completamente inocentes, não tinham nada a ver com a questão do Vietnã. O Vietnã tomava conta, não é? Mas territorialmente, mas os estados locais do Camboja não tinham nada a ver com o assunto, não é? Nem o governo. Vergonhoso. Mas na altura ninguém se pronunciou. Que as cada boca tem alguma laje às vezes.
quando é um europeu branco é uma coisa, quando é o Rio Leopoldo da Bélgica ir para a África e fazer um dos maiores genocídios da história da humanidade, pois já não é bem a mesma coisa. Pois, o pessoal da esquerda tem algumas razões às vezes nessas coisas. E eu, como sabe, eu tenho um coração de esquerda, como toda a gente já percebeu há muito tempo, daí talvez ficar tão irritado com a maldade, coisa que, enfim, para uma pessoa que tenta resolver os problemas do mundo na sua modesta capacidade em termos de estudo, trabalho, investigação, isto, aquilo e aquilo outro, ser tratado como se fosse um bandido, como eu disse várias vezes, fazendo-me lobo, fiz-te logo a pele. Tínhamos ficado na minha tese, eu também tenho direito penal, versão portuguesa, como sabe, versão escrita em português, e tínhamos ficado na citação do Bock, a citar a criticar o Jacobs, não é? Eu tinha ficado naquela expressão em alemão, Stachel im Fleisch. O que é que significa? Significa o pico na carne, traduzido literalmente. Diz a expressão do Bock, ideias e quimeras em Código Penal Alemão, Sociologia do Direito, análise dogmática da prevenção geral positiva, em ZSTW 1991-1103, página 644. Expressão traduzível literalmente como pico na carne, como acabei de dizer, mas que poderá, em tradução mais livre, ser entendido, deixa-me pôr aqui mais luz, sentido, pode ser, onde é que eu estou? Entendido no sentido da função crucial ou ponto nodal, assim salientando entendido no sentido de função crucial ou ponto nodal, assim é que é. Assim salientando a perda da função crítica associada e atribuída ao conceito de culpa, Bock considera que Jacobs, ao pretender que o seu modo de interpretação da culpa corresponda a uma descrição fática do direito vigente, esquece a função crítica do princípio relativamente a este, reduzindo funcionalmente a culpa à situação do direito vigente. Mesma obra, Bock 643 e seguintes. Como já referi, acentua Bock que Jacobs pretende proceder a uma mera interpretação do direito penal vigente. Diz Bock na página 639 da mesma obra. Bock acrescenta que Jacobs opta por um núcleo de argumentação, estou a traduzir do alemão, que a este direito penal se restringe. Mesma obra, página 639. Contudo, como se salienta Bock, a própria dificuldade está em saber o que seja isso do direito penal vigente. Para além de uma positivista noção, e estou a citar, da totalidade das normas do direito penal e do direito processual penal. Ou seja, diz o Bock em 639, a ser muito duro com o professor Jacobs, reconheço que sim. Ou seja, o Bock está a dar uma tarefa infinita ao Jacobs a dizer, pois para o Jacobs o direito é o direito penal, o direito processual penal. A dogmática é o direito penal, o direito processual penal. Pronto, acabou. Quer dizer, é um bocadinho redutor, coitadinho, o Jacobs também não é assim tão mau, não é? Esta dificuldade adensa-se quando se pergunta pelo sentido das normas judicopenais. Mesma obra, página 640. Estou a citar o Jacobs, o Bock. Este sentido, sim, depende da interpretação, depende, portanto, da dogmática, diz o professor Bock na página 640 da mesma obra. Para Bock, a sua compreensão ultrapassa uma consideração meramente positiva, tornando-se completamente inseguro qualquer alcance do direito penal vigente. Estou a citar outra vez. Quando se pensa que há princípios judicopenais que podem nele encontrar e que com princípios têm um conteúdo que ultrapassa o próprio direito vigente, sendo que um tal princípio é o princípio da culpa. Página 640 da mesma obra. Jacobs, logo, acentua Bock, Jacobs ignora, estou a citar outra vez, o conteúdo de um princípio de culpa
que ultrapassa a grande distância o direito penal vigente, mesma obra 640. Ora, apesar disso, a interpretação funcional positiva de Jacobs limita-se, assenta Bock, a essa dimensão e tudo o que fica para além dela e disso perde-se. Diz o professor Bock na mesma obra, página 644. Segundo Bock, é exatamente naquilo que se encontra para lá do direito penal vigente que se encontra a função limitante do princípio de culpa. Tem toda a razão, Sr. Professor. Tem toda a razão. O que se encontra para lá do direito penal vigente que se encontra a função limitante do princípio da culpa. O Código Penal é brilhante, mas as notas do professor Pinto Albuquerque, o que está para lá do direito penal vigente e do direito processual penal, é que está, obviamente, é que está a função limitante do princípio da culpa. É a jurisprudência, é a doutrina, é a dogmática, que se fosse só a letra da lei, era a política criminal, é a política legislativa, é o legislador, é o governo. Quer dizer, voltávamos ao Salazar, como sempre, quer dizer, não tínhamos qualquer pensamento crítico sobre a lei. Éramos robôs, não é? A lei diz isto, está feito. Não, há uma interpretação feita pelo seu juiz e também pelos seus procuradores, quando formulam acusações, seja a que nível for, e pelos advogados de defesa, quando há um ilícito grave, que tentam também trazer à correção e a dizer argumentos baseados, obviamente, na doutrina, na jurisprudência e na dogmática, porque a letra da lei é muito, enfim, redutora, não é? A não ser que sejam falsos. Esta conversa. Por isso, é exatamente, segundo Bock, é exatamente naquilo que se encontra para lá do direito penal vigente, que se encontra a função limitante do princípio da culpa, como acabei de dizer, regressando agora no seu devido contexto à expressão referida no corpo do texto. Consiste ela no pico da carne do direito penal vigente, diz o professor Bock na mesma obra, página 643, 644. Pronto, ficamos aqui. Já chega. Vamos para o Código Penal e o Código de Processo Penal, curtinho. Já falamos muito hoje, por isso. Muito bom, estou eu. Introdução do Código Penal, vou-vos dando bochechos, pouco a pouco, coisas diferentes, para não ser muito a seca. Introdução ao Código Penal, ainda estamos em introdução ao Código Penal, não é? Quando chegarmos à bibliografia, os senhores vão ficar malucos com a bibliografia do professor Pinto Albuquerque. Se acham que a minha bibliografia na minha tese de doutoramento em psicanálise com mais de 3.000 livros e artigos é má, vão ver a do professor Pinto Albuquerque, vão ver o que é casa gasta. Tínhamos ficado, introdução ao Código, introdução que é o relatório inicial, quando o Código Penal entrou em vigor, letra da lei, que é, como sabem, o relatório do Decreto-Lei de 82, que é o número 400/82, de 23 de setembro, se não for a memória. Isto é a introdução ao Código Penal, não é? O relatório, Decreto-Lei. Estas bestas quadradas nunca na vida leram um Decreto-Lei, mas enfim. No que toca às medidas institucionais, aboliu-se a diferenciação de prisão em várias espécies, como entre nós ainda acontece com prisão maior e a prisão correcional. O sentido da existência de diferentes espécies de prisão é tradicionalmente o de traduzir uma diferenciação de formas de retribuição. Diferenciação de formas de retribuição, ou seja, não estamos a falar aqui da teoria da retribuição, ou seja, não estamos a falar de punir o arguido por punir em si mesmo, não estamos a falar disso. Estamos a falar da diferenciação de formas de retribuição, ou seja, a sociedade tem que sentir ressarcida do mal, voltamos sempre ao mal, que o arguido fez. Neste caso, a pessoa que já foi condenada e a sentença então em julgado, ok, vai para a cadeia. A sociedade tem que se sentir ressarcida, justificada, legitimada na maldade que foi feita. Mas não é aqui um registro de bode expiatório, nem um registro de... Os criminosos têm muito essa mania. O bode expiatório. Não, filho, não há aqui bode expiatório de coisa nenhuma. Cometes o crime, não há bode expiatório. Tens que assumir as responsabilidades do crime que cometeste. Não faças dos outros bodes expiatórios. Foste tu que fizeste o crime.
O bode está à procura do bode expiatório e vai encontrar o bode expiatório, não é ele, não é ela, não é ele, não fez. Os criminosos têm muita mania de culpar outros pelas maldades que eles fazem. Muito. Isso é o padrão típico do criminoso. Fulano tal está a arranjar um bode expiatório, isto e aquilo, outro. Eu não fiz nada, foi ele. Não fui, foste tu. Foste tu que fizeste, como é evidente, né? Os criminosos nunca vi nenhum a assumir a responsabilidade dos seus atos, a não ser os psicopatas verdadeiros. Os psicopatas não verdadeiros, os virtuais, que são mais covardes e são uma espécie de as piores aranhas e piores aracnídeos e piores baratas à face da terra, nem coragem tem para ser um psicopata a sério. São aqueles psicopatas falhados. As redes sociais são os psicopatas falhados. Não conseguiram ser psicopatas a sério, são psicopatas falhados nas redes sociais. Doutrina Cassis, que tem que ir lá para a cabana no meio do nada, porque tem tanto medinho dos durões desta vida e levam lá com o strap-on da gorda, que, enfim, é o único prazer que tem na vida. É o que temos. A culpa é sua, HB. Você é que puxou. No que toca... Não, eu por acaso gosto muito de falar do Código Penal, até para os senhores perceberem que os juristas aos séculos que andam nisto, para tentar perceber a natureza humana. E temos muitas dúvidas. Uma coisa temos a certeza: quando são maus, normalmente vão lá bater com os costados. Se tiverem sorte, se não tiverem sorte, acontece-lhes como aconteceu com o Pedrinho Matador, que tinha mais de 100 assassinatos mortos, 100 assassinatos no cinto, e morreu como esta gente costuma morrer, com o tiro nos cornos, como é evidente. Demião mereceu, seguramente mereceu. Eu não concordo, preferia que fosse o Estado de Direito, mas sim, quem vive pelo fogo, morre pelo fogo, isso não tenho dúvidas nenhumas. Por isso, estas formas de retribuição são correspondentes à diversidade na natureza e gravidade dos factos que originam. Daí que as espécies mais graves devessem prisão em várias espécies, nesse sentido, devessem compreender certos feitos próprios, como por exemplo a dimissão, vejam bem, o Código Penal em 82, como por exemplo a dimissão de lugares públicos ou a capacidade ou a incapacidade de exercer certas funções. Já o relatório que colocou na letra da lei o nosso Código Penal falava em 82 que a diferenciação de prisão em várias espécies deveria corresponder à admissão de lugares públicos ou à incapacidade de exercer certas funções, coisa que eu fico estupefacto como é que o Isaltino Moraes, por exemplo, hoje em dia é Presidente da Câmara Municipal de Cascais, quando foi presidiário anteriormente. Fico estupefacto. É uma lacuna do Código Penal avassaladora. O Código Penal é uma bomba de arte, mas é o direito penal vigente. Tem as suas limitações. Ficamos por aqui no Código Penal. Vou ler um bocadinho nada do Código de Processo Penal em relação ao artigo 408, que as pessoas querem saber porque é que os recursos, estou com uma vontade de falar do 408, como sabem, quando estou nas lives não é como a outra que estou em interação, mas a lei número 48 de 2007 de 29 de 8, isto é a nota de rodapé ao artigo 408, recursos com efeito suspensivo. A lei número 428/2007 de 29 de 8 introduziu uma disposição que tem um enorme significado prático: o efeito suspensivo do processo, dos recursos do artigo 407, número 1, quando eles, já falámos disto, como sabem, estou a repetir para dar o contexto, quando eles depender a validade ou a eficácia dos atos subsequentes. Atento o seu efeito paralisador do processo, esta norma deve ser interpretada restritivamente em face do princípio da legalidade processual consagrado no artigo 32 do número 2 da Constituição, segunda parte, ou seja, a justiça pretende ser célere, obviamente, por isso é que é tão restritiva esta dinâmica. Assim, só quando não haja um nexo de causalidade essencial entre a decisão recorrida e os atos subsequentes,
deve ser decretado o efeito suspensivo do processo. Já falei disto 3 vezes. Trata-se, no fundo, de um nexo de dependência lógica e valorativa entre a decisão recorrida e os atos subsequentes da natureza semelhante ao nexo descrito nos artigos 122, número 1, entre os atos nulos e os atos que neles dependem. Tínhamos ficado aqui no 122, número 1, como sabem, já falámos disso, não vou repetir. Para concluir, nota 8, não havendo esse nexo de dependência lógica e valorativa entre a decisão recorrida e os atos subsequentes, o recurso do artigo 407, número 1, 407, número 1, e o 407, número 1 é o momento de subida do recurso, chama-se mesmo assim, o artigo 407, momento de subida, tem efeito suspensivo dos efeitos da decisão recorrida. Dos efeitos da decisão recorrida. Da decisão, tem sempre a ver aqui com as decisões, não é com o processo instrutório. Só agora é que vai começar o julgamento. O processo instrutório dá muita margem ao arguido para se defender. O homem não foi julgado ainda, está a ser julgado agora, finalmente, porque são 500 testemunhas, é um primeiro-ministro acusado de 28 milhões de meter ao bolso, isto, aquilo e aquilo outro, ou seja, com os grandes graúdos da sociedade portuguesa, os Espíritos Santos Salgados, isto, aquilo e aquilo outro, ou seja, está ali muita máfia Corleone, não é? Que sei como faço entender, e é por isso que o Ministério Público teve tanta dificuldade em, enfim, chegar a um despacho de acusação, isto, aquilo e aquilo outro, e obviamente que o Ministério Público fez o possível e o impossível. Ficamos por aqui. Até amanhã. Um abraço. Muito obrigado.